Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Dessa vez para estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre como ser salvo e perdoado. E a nossa primeira pergunta do nosso estudo é a seguinte: que consequência terrível o pecado trouxe para o mundo? E a resposta nós vamos encontrar na Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 5 e o verso 12, que nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perceberam, queridos, o que o pecado trouxe para esse mundo? A morte. De todas as dores que nós sentimos, a maior delas e a pior delas é a dor da perda de alguém. É a dor da perda de um amigo, de um irmão, de um pai, de um ente querido. E isto só aconteceu, só está acontecendo única e exclusivamente por causa do pecado. Pode alguém sozinho resolver o problema do pecado? Jeremias capítulo 2, verso 22. E assim diz a palavra do Senhor: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Sozinho, queridos, nós nunca poderemos resolver o problema do pecado em nossas vidas. Nós precisamos de Deus, única e exclusivamente de Deus, para resolver o problema do pecado em nossas vidas. Como que Deus resolveu o problema do pecado? No livro do Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, nos diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o problema do pecado foi resolvido através ou pelo amor de Deus. Deus amou tanto a mim e a você, que para que eu e você, para que ninguém morra para sempre, ninguém sofra a morte eterna, Deus enviou seu único filho para vir a este mundo morrer no meio do seu lugar, pagar o preço. Percebe? O quão importante você é para Deus? O quanto você significa para Deus? Como a salvação foi conquistada? 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 24. E diz a palavra do Senhor: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então o problema do pecado foi resolvido ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele carregou sobre aquela cruz os meus e os seus pecados. Quanto custa a salvação para mim e para você? Quanto eu tenho que pagar? Quanto você tem que pagar pela salvação? Romanos capítulo 3, o verso 24. E assim diz a palavra do Senhor: sendo, pois, justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quanto custa a salvação? Quanto que eu preciso pagar? Quanto é que você precisa pagar pela salvação? Ei, absolutamente nada, querido. Nós não precisamos pagar nada, não é um salário mínimo, não é 2%, nem 20%, nem 30%, nem 50%. Não precisamos pagar nenhum centavo, porque o preço para nós é de graça. Custou um preço, não foi de graça para Jesus. Para Jesus custou a vida dele, mas para mim e para você não custa absolutamente nada. Isso não é maravilhoso? Não é lindo isso? Poder viver para sempre, receber das mãos de Deus a vida eterna e não ter que pagar nada por isso. E o que é necessário para receber o perdão? Primeira Epístola de São João, capítulo 1, verso 9, nos diz o seguinte:
se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para receber o perdão, eu preciso confessar os meus pecados. Mas não é só isso. Eu preciso fazer algo mais. No livro de Provérbios, capítulo 28, e o verso 13, me diz que eu preciso fazer uma outra coisa, além de confessar. Nos diz o seguinte, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Então eu preciso confessar os meus pecados e preciso também deixá-lo. Eu preciso parar de praticar, certo? Não existe essa de, não, eu peco, mas se eu confesso, Deus perdoa. Nada, eu vou pecar de novo porque eu vou confessar e Deus vai me perdoar. Ah, mas será? Não, só mais essa vez eu peco e aí eu peço perdão e Deus perdoa. Não, não é assim, querido. Não é assim que a palavra de Deus diz, não é assim que funciona. Eu preciso confessar, eu preciso abandonar o pecado e tem mais. Ainda há uma outra ação que eu preciso fazer para receber o perdão de Deus. Atos capítulo 2, verso 38. O que mais eu preciso fazer para receber o perdão de Deus? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eu preciso confessar, eu preciso abandonar o pecado e preciso me arrepender. Pelo menos essas três coisas nós precisamos fazer para alcançar o perdão de Deus. E arrepender-se, arrependimento significa mudança de vida, queridos. Mudança de hábito, mudança de atitude. É preciso haver uma mudança. Isso é arrependimento. É mudança de direção. Você está indo numa direção e chega a um determinado ponto da sua vida que você reconhece, não, eu preciso parar, eu preciso mudar, eu preciso voltar. Então, arrependimento é isso. Você está na prática do pecado. E eu não preciso aqui mencionar o que é pecado, porque obviamente você sabe o que é pecado. Todos nós temos a noção do que é certo e do que é errado, do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Todos nós temos plena convicção disso. Não é preciso relacionar aqui pecado por pecado. Pecado é isso, pecado é aquilo. Não. Nada disso. Deus colocou dentro de nós a consciência, a sabedoria. E todos nós crescemos e já sabemos o que é pecado. Todos nós já sabemos. Então eu preciso abandonar o pecado. Eu estou no caminho da iniquidade, ali no caminho do pecado, no caminho da transgressão. E chega um determinado ponto da vida que eu não quero mais aquela vida para mim, você não quer mais essa vida para você. Então o que você tem que fazer? Você tem que voltar. Isso é arrependimento, é mudança de atitude, de caminho, de direção. Ok, querido? E qual é a promessa que Deus faz? Deus tem uma promessa nesse momento para mim e para você. Para aqueles que andam na prática do pecado, para aqueles que pensam que para ele não há mais solução, para você que pensa que Deus abandonou, que Deus esqueceu você, que Deus não olha para você, Deus tem uma promessa para você. Ei, olha aqui para mim, preste bem atenção. Isaías capítulo 1, verso 18. Se alguém já olhou para você e disse que você não tem mais jeito, que você não tem mais solução, que você é caso perdido, que nem Deus dá mais jeito para você, escute uma coisa, querido. Isso é conversa fiada, isso é mentira do enganador. Não existe caso perdido para Deus. Escuta aqui, ó, Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus é especialista em consertar vasos quebrados. Deus é especialista em descomplicar vidas complicadas, em simplificar aquilo que é complicado. Deus é especialista nisso, querido. Sabe por quê? Porque nós somos criaturas dele. Ele nos conhece melhor
do que qualquer médico, do que qualquer psicólogo, do que qualquer psiquiatra. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, porque nós saímos das suas mãos e não há nada na nossa vida que ele não possa consertar. Não há pecado nenhum que ele não possa perdoar. Ninguém foi tão longe que não possa voltar atrás, que ele não possa alcançar. Ninguém desceu tão fundo que ele não possa resgatar. O que Deus faz quando ele perdoa os nossos pecados? Isaías 43, 25. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E assim diz a palavra do Senhor. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Deus apaga e Deus esquece, querido. Deus, ele perdoa e ele apaga e ele esquece dos nossos pecados. Quando a gente erra, chega para Deus e Deus, me perdoe novamente, me perdoe de novo. Eu imagino que Deus olha para nós e diz o seguinte: como assim de novo? Sabe por quê? Porque ele não se lembra. Ele apagou, ele esqueceu. Ele lançou lá nas profundezas do esquecimento, no mar do esquecimento. Para nós é como se nós estivéssemos pedindo perdão pela primeira vez. Como Jesus descreveu a sua missão quando ele esteve aqui na terra? Lucas 19 e o verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você se sente perdido, querido? Você se sente só? Então, Jesus Cristo veio salvar você. Foi por você que Jesus Cristo morreu. São os teus pecados que ele quer apagar, lançar
forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.